Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? Feliz 2021, ano do recomeço, e nós estamos aqui recomeçando a nossa escola bíblica dominical para esse ano que promete muitas novidades, muitas coisas lindas que Deus vai fazer. Nós estamos aqui pelo aplicativo da nossa igreja. Fico feliz que você baixou o aplicativo, que você teve acesso, que você pode agora interagir com mais essa ferramenta poderosa que Deus nos deu. E nós estaremos aqui durante essas semanas do mês de janeiro ministrando sobre um tema muito propício para o nosso recomeço, que é o título Vivendo Sem Fardos. Serão 4 semanas, hoje e as próximas semanas até o dia 31, onde nós estaremos nos livrando de alguns fardos que talvez nós carregamos aí, ou trouxemos nos anos passados, mas que nesse recomeço eles não podem mais ter espaço na minha vida e na sua vida. Eu quero começar orando com você, orando por você, começar entregando esse tempo ao Senhor. Ore junto comigo agora, feche seus olhos onde você estiver e vamos falar com o nosso Deus. Pai de amor, muito obrigado. Obrigado por essa manhã, obrigado por essa família espiritual, obrigado pelos irmãos que estão conectados agora através dessa maneira, essa nova maneira, Senhor, que nós temos estado juntos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado ferramentas para estarmos juntos, porque o Senhor tem nos expandido. Deus, nós te louvamos porque durante todas essas semanas de janeiro, o Senhor vai falar de forma tremenda e poderosa conosco. Nós apresentamos o nosso coração nessa manhã, apresentamos a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos, e declaramos a nossa total dependência. Por favor, Espírito Santo, sonda o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, por favor, a entender aquilo que o Senhor quer falar e ministra sobre nós vida, unção que quebra o jugo, alegria, poder de Deus, para que ao examinarmos as Tuas Escrituras, examinarmos a Tua Palavra e sejamos alimentados, enriquecidos, fortalecidos para viver tudo aquilo que o Senhor deseja para nós. Assim oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos começar lendo o texto principal dessa semana e nessa série Vivendo Sem Fardos. Nós vamos falar nessa manhã sobre livrando-se da culpa. O primeiro fardo que nós vamos nos livrar para esse ano de 2021 é o peso que a culpa nos traz. E o texto que eu quero que você abra aí a sua Bíblia é o texto de Colossenses, no capítulo 2, versículos 13 e 14, que diz assim a palavra do Senhor: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo, e Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Olha que coisa linda, irmãos. Nós já começamos esse tema hoje, livrando-se da culpa, né? Atrás dessa grande promessa, essa grande afirmação de que o Senhor rasgou todo o tratado de dívida que era contrário contra a minha vida e a sua vida. A boa notícia para nós nessa manhã é que não há mais dívidas no nosso relacionamento com Deus. E às vezes existem algumas coisas que são fantasmas que nós carregamos, situações difíceis que nós vivemos, decisões erradas que nós tomamos, processos que às vezes ficaram truncados na nossa vida. E por conta dessas situações, nós muitas vezes não conseguimos avançar em algumas áreas. Quem sabe alguém não consegue firmar em um relacionamento por conta da culpa de uma traição ou do peso de que foi traído. Quem sabe alguém não consegue prosperar na sua vida financeira por conta de decisões erradas que tomou, alianças erradas que fez, um negócio que não deu certo, uma sociedade que se findou, processos errados mesmo, pecados que foram cometidos, e por conta da culpa a gente acha que Deus nunca mais vai nos abençoar. Quem sabe alguém que está nos assistindo nessa manhã precisa retomar a sua vida espiritual e por conta de decisões difíceis que precisou tomar, o peso às vezes de um divórcio, de uma situação complicada que viveu no casamento ou até mesmo no relacionamento,
entre pastor e ovelha, ficou preso em algumas situações, ou quem sabe, né, a culpa de tantas coisas que vão tomando o nosso coração, vão deixando com que a gente se afunde cada vez mais em problemas, em pensamentos, em mentiras que Deus nunca sonhou para nós. Esse tempo, irmãos, é um tempo para nós nos livrarmos dessas bagagens. Você já foi talvez em uma viagem, você já fez uma viagem e nessa viagem você já carregou malas além do que você deveria? Geralmente quando a gente sai de férias, né, lá em casa, a Aline é quem faz as malas e às vezes eu fico olhando aquelas malas que são feitas e eu fico pensando, meu Deus, algumas vezes a gente olha para aquilo tudo e diz, será que a gente vai precisar disso tudo mesmo? Algumas vezes é providencial, a gente realmente precisa, mas a maioria das vezes a gente carrega mais coisas do que a gente usa. E é terrível, não é? A gente carregar um peso, aquilo gera um estresse, aquilo gera um esforço maior, às vezes um incômodo durante toda a viagem, para algo que na verdade não tem utilidade nenhuma. Sabe, irmãos, a vida espiritual é assim também. O Senhor quer que a gente tenha uma jornada leve, que a sua vida seja uma jornada leve. Não é à toa que Jesus mesmo disse lá em Mateus 11, 28 ao 30, ele disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. É assim que você se sente depois de um ano difícil que nós vivemos no ano de 2020? Depois de peso, talvez o seu corpo, o seu espírito, processos dentro de você se sente cansado, sobrecarregado, mas a promessa de Deus por nós é que Ele nos aliviaria. Ele disse, vinde a nos cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E Ele continua dizendo, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso, eu profetizo sobre a sua vida esse descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe, irmãos, uma grande verdade que eu e você precisamos ter na nossa mente todo o tempo é que ser cristão é ter o direito de andar sem peso. Eu quero repetir isso para que isso seja algo vivo dentro de você. Ser cristão, seguir a Jesus, ser um filho de Deus é ter o direito de andar uma vida leve, uma vida sem peso. E um dos fatos que a gente não pode carregar é o peso da culpa. Muitos crentes vivem debaixo de acusação e isso é um peso difícil demais para carregar. Nós vamos ver aqui alguns pontos nessa manhã que vão nos ajudar a desvencilhar a nossa vida, a abrir mão, a jogar por terra esse peso. Primeira coisa, primeiro ponto, você tem um papel, uma caneta, você pode aí anotar, sublinhar a sua Bíblia, escrever aí, faça isso. Durante esse ano de 2021, eu tenho o costume de separar uma Bíblia, eu comprei essa Bíblia já no final do ano passado, já preparando para a minha leitura anual. E ela é uma Bíblia bastante interessante, porque eu comprei ela com espaço para escrever aqui do lado. Porque às vezes Deus vai falando algumas coisas e a gente quer espaço para escrever, então a gente vai rabiscando a Bíblia, escrevendo. Eu faço assim, com todo ano a gente separa uma Bíblia para a leitura anual. Faça isso também. Tire uma Bíblia, compre uma Bíblia, uma versão mais atualizada, algo que você possa usar na sua devocional, escreva nela, sublinhe, faça anotações, ponha a data, Deus falou com você em alguma data, faça aí anotações específicas, é muito bom para a sua caminhada e depois para você voltar e revisar e ver o que Deus falou, é muito importante. Um método também de aprendizagem, de manter a sua mente, eu sempre para decorar algo, para memorizar, eu escrevo, me facilita na memorização. Então vamos lá. Quais são os pontos que nós precisamos ter aqui para nos desvencilhar, para jogar por terra, nos livrar de toda a culpa? A primeira coisa, está aparecendo aqui na sua tela, mas você também pode aí escrever. A primeira coisa, livre-se da culpa através do arrependimento e da confissão. A primeira maneira de nos livrarmos da culpa é através do arrependimento e da confissão. 2 Coríntios 7, 9 diz, a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Arrependimento esse que leva à salvação e não ao remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Olha que clareza que Paulo nos traz aqui escrevendo aos Coríntios. Sabe, irmãos, quando nós pecamos, quando cometemos coisas que entristecem o coração de Deus, entristecem o Espírito Santo, existe uma tristeza que é refletida dentro da nossa alma. Todas as vezes que você
que já teve uma comunhão com o Espírito, já teve ali o seu novo nascimento, você peca contra o Espírito de Deus, você entristece o coração de Deus, uma tristeza toma sua alma, pesa aqui no seu coração. E aí, irmãos, essa tristeza ela é importante, porque essa tristeza é um indicador que algo não está bem. A gente não pode, numa vida, talvez, numa cultura, né, evangélica triunfalista, às vezes a gente olha para certas pessoas e a gente pergunta, como vai? Tudo bem? Só vitória, só bênção, só alegria. Mas muitas vezes não é assim. Muitas vezes nós precisamos desse indicador. Se nós não tivermos um indicador de tristeza, nós nunca saberemos se estamos agradando o coração de Deus ou não. E sabe quando você faz algo e você sente que não foi aquilo que Deus gostaria que você fizesse? Essa tristeza, ela é uma tristeza saudável. E ela precisa acontecer porque assim como quando a gente fica doente, a gente sente febre, e a febre é nada mais, nada menos um alerta de que o nosso corpo está trabalhando para combater algo, então ele trabalha com mais velocidade, com mais força, então o nosso corpo se aquece. A febre é um indicativo de que tem alguma área do nosso corpo debilitada. A tristeza talvez seja um indicador que vai apontar para algo que nós estamos fazendo, mas também nos desperta para o arrependimento e para a confissão. Uma vez que nós nos humilhamos diante do Senhor, tudo começa a partir do arrependimento. Quando a gente se humilha sinceramente diante de Deus, irmãos, há uma garantia de que nós somos perdoados e nós voltamos a sentir paz. E é bem interessante que nesse ponto de arrependimento a gente precisa ter clareza entre a diferença do arrependimento e do remorso. Porque o arrependimento, irmãos, ele traz tristeza pelo pecado. Já o remorso, como nós vemos aqui em 2 Coríntios 7, 9, não é gerado por Deus. Na verdade, ele é gerado pela nossa carne e sempre o remorso está atrelado ao resultado do pecado, não o pecado em si. É como se, num casamento, você tem expectativas de ter uma noite agradável com sua esposa. E aí, quando você, no meio do dia, você libera uma palavra, você fica irritado, você fecha aquela oportunidade, você sabe que naquela noite, naquele dia, naquele momento que você teria de intimidade, de estar juntos, de aproveitar a noite ali, os dois somente, mas durante o dia você tomou as decisões erradas e falou que não devia, se irritou por coisas banais, foi agressivo, foi duro nas palavras, e aí você vê que a esposa fechou já o tempo. Não vai ter uma noite tranquila, não vai ter ali os resultados que você esperava. A gente pode ter uma atitude de remorso, de dizer, poxa, eu não deveria ter falado, justamente nesse dia eu não deveria ter falado isso. Mas na verdade, o que não deveria ter acontecido é a irritação desnecessária. As palavras, às vezes, que machucam, que doem. O problema não é ter falado naquele momento, o problema é ter falado em ponto. E aí, às vezes, o arrependimento faz com que a gente mude. Nunca mais eu vou falar desse jeito. Mas o remorso faz com que eu mude por agora para que eu manipule os resultados para aquilo que vai me beneficiar. Sabe, irmãos, e às vezes o remorso é algo que é tão terrível que em alguns momentos da nossa vida ele é como uma escavadeira na alma, capaz de jogar a gente numa cova espiritual. Quando a gente vê algumas atitudes erradas, quem sabe aí existam pessoas que nesse ano de 2021 já iniciam e olham para trás e veem coisas que precisam se desvencilhar. Quando a gente olha e não se arrepende, não muda, porque arrependimento é transformação, remorso é só a gente se sentir mal por um momento, mas a gente volta a cometer os mesmos erros. Quando uma pessoa se sente assim com remorso, aquele remorso, aquela acusação, aquele peso pelas atitudes erradas que tomou, vai fazendo a pessoa sucumbir, a pessoa cada vez entrar num processo talvez depressivo, de tristeza, de fechar portas, de desconfiança, tantas coisas que vão prejudicando a nossa caminhada. O Salmo 32, versículos 1 a 5, se você tem a sua Bíblia aí, acompanhe comigo, diz: como é feliz o homem, aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz, a alegria de Deus vem sobre a sua vida quando os pecados são apagados. Como é feliz aquele que o Senhor não atribui culpa.
e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondi, olha o que o Senhor está dizendo para nós, enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, olha aí o versículo, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, versículo 5, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então, a primeira maneira que eu preciso para me livrar da culpa é confessando, é o arrependimento, é através da confissão, é liberando, é trazendo à tona a verdade. 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha que coisa tremenda, não é? Se nós confessarmos, pecado confessado é pecado perdoado. Então existem coisas que nós fizemos, atitudes erradas, e se confessarmos, recebemos do Senhor. Agora algumas perguntas para você refletir aí. Você sabe discernir quando a tristeza é um alerta do Espírito para você? É um alerta para que você conserte aquilo que não está bem? Ou quando você sente tristeza para te abater, para te jogar para baixo, para tirar o chão de debaixo dos seus pés, para tirar a luz do final do túnel? Você consegue discernir quando a tristeza vem para que você mude ou quando a tristeza vem para te jogar ainda mais para os calabouços da sua alma? Você consegue discernir? Porque é muito importante isso. Quando nós entendemos que a tristeza que vem, administrarmos ela de forma que eu vou pegar essa tristeza e canalizar em força para mudar. Outra pergunta, se houver arrependimento, você acha que se houver arrependimento e confissão sincera, a gente pode voltar a ter paz imediatamente? Ou você crê que quando a gente confessa e tudo, a gente ainda precisa por um pouquinho de tempo ficar debaixo de uma culpa? O que você acha? O que a palavra de Deus diz? Nós acabamos de ler, feliz é o homem que tem seus pecados perdoados. Se você crê então que há disponível para você alegria, há disponível para você aquilo que você precisa para viver o que Deus tem para você, por que você ainda não está vivendo assim? Por que você acredita, se você acredita que é instantâneo, por que você ainda não tomou posse disso na sua vida? Outra pergunta, qual que é a diferença aí entre arrependimento e remorso? Você consegue discernir no seu coração se talvez diante de situações difíceis você tem sentido um arrependimento ou um remorso? E a gente já falou aqui como é fácil discernir, né? O arrependimento traz mudança, remorsos só traz tristeza por um momento, mas nos nos conduz a fazer aquilo novamente. Segunda coisa que eu quero trazer para você nessa manhã, que nos ajuda a livrar-nos dessa culpa, é conhecendo e crendo na palavra. A primeira coisa que eu preciso ver, que eu preciso ter é o arrependimento e a confissão, mas a segunda coisa também é bastante importante. Para me livrar da culpa, eu preciso conhecer e crer na palavra. Romanos 8, versículos 1 e 2 diz, portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou do pecado e da morte. Da lei do pecado e da morte. Me libertou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Muitas pessoas, mesmo tendo se convertido, já se arrependeram dos seus pecados, elas continuam se sentindo culpadas. Elas têm uma dificuldade de aceitar o perdão de Deus porque elas ainda não entenderam a palavra, elas não se apropriaram da obra completa de Jesus e elas acham que o que elas fizeram um dia ainda necessita de algum tipo de paga, de penitência, de resultado. Meu irmão, minha irmã, a graça faz com que a gente receba aquilo que nós não merecemos. E se há algo que você fez, a graça hoje do Senhor, diante de um arrependimento genuíno, diante de uma confissão, diante de uma mudança de padrão, de paradigmas, de pensamentos, de atitudes, meu irmão, a graça te alcança. E o salário que você deveria ter, ele não alcança você. Às vezes a ideia da religiosidade é quando a gente vê uma pessoa passando um problema difícil, ou às vezes pessoas, quando a gente está vivendo momentos difíceis, as pessoas dizem, mas você vê, fulano cometeu tal coisa, ele já fez. Nós não temos condição de julgar ninguém, não sabemos o coração das pessoas. Ou às vezes a gente se sente assim, como que aquela pessoa que fez tantas coisas erradas, que
tomou atitudes erradas e agora está desfrutando de Deus. Nós não entendemos, a mentalidade religiosa nos prende, que tudo que nós fazemos, e aí a gente fala, aqui se faz, aqui se paga, e é realmente assim, a lei da semeadura e colheita, ela é real para nós. A gente entende a princípio espiritual, mas irmãos, a graça é maior do que isso, e o sangue de Jesus apaga quando nós não tínhamos consciência das nossas atitudes. Talvez você se sinta culpado. Eu lembro de uma vez uma irmã que chegou, ela estava com problemas de pulmão, e ela disse: pastor, eu não tenho coragem de pedir a Deus que tire esses problemas de mim, porque eu fui fumante a vida inteira, e eu não tenho coragem de pedir a Deus porque isso é resultado das minhas ações. E eu disse para ela: você ainda não entendeu a obra de Jesus pela sua vida. O Senhor levou sobre si na cruz os seus pecados. Quando você não sabia o que você estava fazendo, Ele já trouxe cura sobre o seu corpo. E se você confessá-lo, se você crer nisso, você recebe cura da parte de Deus. Hoje essa irmã foi curada daquele problema que ela tinha no pulmão. Hoje ela está livre daquele problema. O Senhor trouxe, a graça se manifestou. Foi uma questão de ajuste na palavra, de entender o que precisava ser vivido, que não há coisas, claro, a graça não é um cartão de crédito. Eu não faço coisas aqui mesmo com consciência e eu espero resultados diferentes. Isso é insanidade, mas existem coisas, irmãos, que nós fazemos mesmo, erramos, cometemos, somos falhos, pecadores, mas quando nós nos arrependemos, mudamos a nossa atitude, fazemos coisas que agradam ao Senhor, agradamos o coração de Deus, irmãos, recebemos do Pai aquilo que está já escrito na palavra. Então eu quero liberar sobre a sua vida. Seu casamento pode ser um casamento dos sonhos, a sua saúde pode ser restaurada, os seus negócios podem prosperar, a sua vida pode avançar, porque se você crê no que a palavra diz, se você tiver a revelação da palavra do Senhor, você vai experimentar essas coisas. Sabe, quando a gente crê que por conta das nossas atitudes a gente ainda tem que viver algum tipo de penitência, solução para isso é que quanto mais eu conheço da palavra, sobre a revelação do Espírito Santo, eu vou entendendo que eu vou dizendo não às acusações do diabo, não às acusações da minha própria alma, e o único requisito para o perdão é o arrependimento, a fé em Jesus. E se você já viveu isso, meu irmão, eu quero convidar você nessa manhã a deixar toda a culpa para trás e seguir leve, seguir a sua vida cristã cheia de unção e de alegria da parte de Deus. Atos 2, 28, quando naquele discurso Pedro, que uma grande multidão ali conhece o Senhor naquele dia, ele fala a respeito de Davi, ele diz lá em Atos 2, 28, mencionando Davi em um dos seus salmos: tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Olha que promessa tremenda. Olha lá as promessas que estão em Hebreus. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí, nesse texto poderoso da palavra. Está lá em Hebreus capítulo 8, a partir do versículo 10. Olha que lindo esse texto, eu amo esse texto. Diz assim: essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Olha a aliança que Deus fez conosco, o Israel de Deus. Ele diz: porei as minhas leis em suas mentes. Ou seja, a palavra vai estar na nossa mente. E as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. E ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Você pode dizer um aleluia? Você pode colocar um aleluia, um glória a Deus aí nesse chat que você está aí agora conectado? Põe uma mãozinha para cima, se expresse aí, por favor. Esse texto, essa promessa precisa ser celebrada diante do Senhor. Ele está dizendo: eu vou perdoar a maldade e não vou me lembrar mais dos pecados. Nós nos lembramos dos pecados. Nós nos lembramos dos nossos e das pessoas à nossa volta, mas o Senhor, na medida que nós nos arrependemos, Ele não lembra mais dos nossos pecados. Agora, algumas perguntas importantes para nós nesse segundo ponto. O sangue de Jesus é realmente, você acredita, suficiente para cobrir, mediante o arrependimento, qualquer pecado? Você crê nisso, meu irmão?
Eu quero fazer você falar aquilo que é óbvio, porque muitas vezes a gente esquece o que a palavra de Deus diz. Você crê que o sangue de Jesus, mediante arrependimento, é suficiente para cobrir qualquer pecado? Seja o aborto, seja um assassinato, seja um adultério, coisas desse jeito que para nós são inadmissíveis. Você crê que o sangue de Jesus pode? Então por que a gente deveria se sentir endividado se Jesus já pagou com sangue a dívida pelos nossos pecados? Já recebemos Ele como Salvador da nossa vida. Por que você tem Jesus como Salvador? Para te resgatar dessa culpa, desse sentimento. O que essa promessa em Hebreus 8, 12? Sublinhe isso na sua Bíblia, grave esse versículo na sua mente, enche a sua mente da palavra de Deus. O que essa promessa de Hebreus 12, que Deus não se lembra mais dos nossos pecados, diz para você? Por que você insiste em se lembrar daquilo que já foi vivido, daquilo que já foi cometido, se nem Deus se lembra mais disso? Pense sobre isso. Terceira coisa, para nos livrarmos da culpa, nós precisamos também mergulhar na paternidade de Deus. Eu preciso confessar, eu preciso me arrepender e confessar, eu preciso crer e conhecer a palavra de Deus, eu preciso também mergulhar, para me livrar da culpa, eu preciso mergulhar na paternidade de Deus. Você continuar lendo Romanos ali, Hebreus 8, você vai ver muito disso, mas em Romanos 8, no versículo 15, diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba Pai. Abba Pai significa paizinho, pai com intimidade, não é um pai distante, é o pai que eu posso sentar próximo a ele, bem perto do seu coração e dizer: Abba Pai. Esse é o Espírito que foi nos dado. Muitos cristãos, irmãos, vivem debaixo da culpa porque eles veem Deus como um juiz, veem Deus como alguém que está lá sentado no seu alto sobretudo esperando, tendo expectativa de que você não erre. E muitas vezes, irmãos, essas pessoas não conseguem ver Deus como um pai amoroso. Deixa eu trazer algo libertador para a sua vida nessa manhã. Deus sabe que você vai errar. Deus sabe que você não vai suprir as suas expectativas, mas mesmo assim Ele decide te amar. E Ele já nos deu uma arma para isso. Para todas as vezes que nós pecamos contra Ele, nós temos o arrependimento disponível para nos aproximarmos desse Pai amoroso. Às vezes, uma má reação que nós tivemos, um mau exemplo que nós vivemos na nossa relação com o nosso Pai terreno, distorce a ideia daquilo que nós temos de Deus. Entretanto, irmãos, Deus nos ama. E o Senhor não nos ama como nós experimentamos amor nessa terra. O Senhor nos ama com amor perfeito. Não é que Deus deixa de ser santo, Deus deixa de odiar o pecado para amar a nossa vida. Não é isso. Mas Ele tem um coração predisposto. O coração de Deus já está predisposto a abraçar, a perdoar quando nós somos sinceros diante dele. Conhecer o amor paternal de Deus é o maior antídoto contra o pecado, é o maior antídoto contra a culpa. Alguém pode dizer: mas se a graça perdoa, fica muito fácil, essa questão da graça pode fazer o que quiser. Mas quando nós conhecemos a graça de Deus, nós não nos inclinamos mais para o pecado, porque amamos o Senhor. Nós fazemos porque sabemos aquilo que agrada o coração de Deus. Ou se a gente sabe que algo entristece, não vou fazer porque eu sei que entristece o coração do meu papai. E sabe, irmãos, há uma ilustração muito linda que uma vez eu ouvi de um filho que ele se tornou um filho difícil, muitos problemas com o seu pai, no seu crescimento teve muitas confusões, passou por um tempo de rebeldia na sua adolescência, não entendia alguns processos que o pai o submetia, algumas palavras, algumas correções, e ele não via a hora de sair da sua casa, de abandonar o seu lar. Ele se tornou um adolescente rebelde, um jovem revoltado, se envolveu com drogas, fez de tudo para chamar a atenção do seu pai de maneira ruim, e o relacionamento era um relacionamento muito difícil. Então, quando ele alcança a maioridade, ele decide viver longe da sua casa, ele vai para a cidade grande, ele se ajunta com pessoas que
que não eram beneficentes para a sua vida, ele nutre relacionamentos, afunda na questão dos vícios, das drogas, tantas coisas terríveis, mas um dia ele, olhando aquilo que ele estava vivendo, ele lembra que todos os ensinamentos do seu pai tinham a ver com os momentos que ele vivia, e se ele tivesse ouvido o seu pai, ele hoje estaria numa situação bem melhor. Todo mundo já tinha o abandonado, então ele decide escrever uma carta para o seu pai. E nessa carta ele pede perdão, ele se redime, ele diz: pai, eu não entendia o seu jeito, eu fui um filho indisciplinado, rebelde, revoltado, por favor, me perdoa, eu preciso do teu perdão, eu quero vê-lo novamente, já fazem anos que nós não vemos, e eu vou tomar o trem de volta para nossa casa, e se você me perdoa, pai, eu queria que no caminho que o trem percorre até chegar na estação próxima à nossa casa, há uma grande árvore, há um ipê lindo, gigante, e eu queria que você amarrasse um lenço branco naquele ipê. Então, quando o trem passar e eu visse aquele lenço branco amarrado, eu entenderia que você me perdoou, e eu pararia na estação próxima à nossa casa e eu estaria ali indo em direção à nossa casa para te ver, te dar um abraço, pedir perdão pessoalmente. Mas se eu passar com o trem e não ver aquele lenço amarrado na árvore, eu vou entender, e eu entendo, eu compreendo, eu realmente tomei as atitudes erradas, talvez a gente precise caminhar um pouco mais, eu vou entender que você não me perdoou, e eu vou seguir rumo, eu vou continuar o rumo do trem, e eu não vou parar naquela estação. E ele então escreve aquela carta, envia a carta ao seu pai, e então dá ali algumas semanas para que a carta chegue, para que o pai tenha tempo para lê-la, para decidir o que ele vai fazer. Então, depois de algumas semanas, ele toma coragem e ele entra naquele trem, paga aquela passagem, ainda trêmulo, seu coração ainda cheio de dúvidas do que seria, do que ele encontraria. E quando ele entra no trem, ele vai percebendo que o trem está indo em direção à estação da sua casa. Mas estações antes, ele começa a olhar para as árvores que estavam no caminho, e todas as árvores, até chegar na estação da sua casa, haviam lençóis, não lenços pequenos, mas lençóis brancos, amarrados em todas as árvores, balançando em todas as árvores. E o caminho inteiro daquele jovem, ele conseguia ver aquela ação, e ele começa a chorar, então, tomado de emoção, que aquele pai tinha tomado ali a decisão de não deixá-lo esperar chegar até aquele ipê marcado, mas antes mesmo ele já tinha posto lençóis, tudo que ele achou de pano branco, ele amarrou pelo meio do caminho, e quando ele chegou naquela estação próxima à casa, o pai estava esperando, e ele teve a oportunidade de abraçar, de se arrepender e de retomar, recomeçar a partir daquele tempo que tinha sido perdido, mas que agora o pai havia entendido e estava pronto para um novo relacionamento. Eu tiro isso para a minha vida, para a sua vida nesse dia, meu irmão. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas talvez alguém precisa entender que Deus tem amarrado panos brancos, lençóis brancos em muitos lugares da sua vida, para mostrar para você que não há culpa, não há condenação. Ele só quer você de volta. Ele só quer você de volta. Ele é o Pai que te ama, Ele é o Senhor que cuida de você, Ele é o Senhor que sabe tudo ao teu respeito, Ele é o Senhor que tem novos projetos para você. O tempo de Deus para você, retome, volte ao Senhor, volte ao teu projeto, volte às coisas que Deus tem para você. Ele está te esperando e Ele quer te abraçar e te beijar. Mateus 6,14 diz: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. 2 Coríntios 1:2 diz: a vocês, olha Paulo se dirigindo aos Coríntios, ele diz: a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai. Se a gente for ler também um texto que está lá em 1 Tessalonicenses 3,13, diz assim: que Ele fortaleça os seus corações para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus e com todos os santos. Que você se torne irrepreensível na vinda do nosso Pai. Ele está vindo para nos buscar. Ele já tem deixado sinais de que Ele nos quer de volta. E aí algumas perguntas importantes para a nossa interação aqui nesse estudo. Se você tem filhos, qual que é a atitude do seu coração quando eles erram e demonstram que eles se arrependem?
Você tem filho, você é pai, você sabe quando um filho chega e pede perdão, como que você se sente? A gente tem o desejo de perdoá-los ou a gente tem o desejo de massacrá-los, de acabar com eles, escorraçar com eles da nossa vida? Se nós que somos homens, a gente tem misericórdia dos nossos filhos, ainda que seja necessário tratá-los, ainda que seja necessário uma correção, ainda que seja necessário uma conversa, algo desse nível, como mais Deus, ainda que é um Pai perfeito, Ele não teria também esse desejo de nos perdoar. Agora, a última coisa que eu quero trazer para você nessa manhã, para que a gente entenda como se livrar da culpa. O primeiro fardo para a gente começar o ano de 2021, livre desses pesos, livre desses fardos. A primeira coisa que eu preciso entender é que para me livrar da culpa eu preciso confessar e me arrepender. A segunda coisa, eu preciso conhecer e crer na palavra. A terceira coisa, eu preciso mergulhar na paternidade de Deus, vê-lo como um Pai de amor. Mas por último, para se livrar da culpa, eu preciso resistir a Satanás. Apocalipse 12:10 diz o seguinte: então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Está aqui um dos nomes do diabo, o acusador. Satanás é chamado na Bíblia de o acusador, e ele tem uma função que ele não dorme, ele não descansa. Ele está para nos acusar dia e noite. E ele faz isso, irmãos, muitas vezes nos induzindo a pecar, para ter ali, para a gente abrir oportunidades para que ele tenha contra nós o que falar da nossa vida, para que ele tenha o que nos acusar, o que trazer como provas contra a nossa vida. Ele faz isso, irmãos, usando a maior arma que ele tem para usar. Ele é o pai da mentira e muitas vezes ele vai trazer ao nosso coração, à nossa mente, mentira, procurando fazer com que a gente se sinta culpado por coisas que Deus já nos perdoou. Então a gente precisa, irmãos, ficar atentos a uma guerra espiritual todo o tempo. Há uma batalha aí sobre a sua cabeça e há uma batalha contra esse acusador que vem contra nós. Se estamos em pecado, se estamos realmente fora do propósito de Deus, vivendo o que a Bíblia diz, às vezes relacionamentos matrimoniais que diante da palavra são adultério, ou às vezes prostituição, nós precisamos consertar. Se você sabe processos que você tem vivido que precisam ser extinguidos da sua vida, decida, meu irmão, se arrepender nesses dias. Nós não estamos falando aqui daquilo que o diabo pode te acusar com verdade. Porque às vezes nós estamos realmente vivendo uma vida de pecado, nós estamos vivendo uma vida fora do projeto de Deus, mas o que nós estamos falando aqui é a culpa daquilo que nós já consertamos, já pedimos perdão, já nos acertamos, mas ainda o diabo consegue achar alguma oportunidade de trazer esse peso sobre nós. Se há pecado, precisa haver arrependimento, mas se já nos arrependemos, a gente precisa se apropriar do poder que é no sangue de Jesus para resistir às mentiras do diabo com a verdade de Deus. Olha lá, Tiago, no capítulo 4, versículo 7, diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Não ceda, meu irmão. Ainda que você se sinta culpado, ainda que exista algum resquício de sentimento, mesmo que de uma forma errada, uma inverdade, mesmo que não seja verdadeiro, ainda existem algumas coisas, age em cima disso. Não abra mão. Tome posse, se alegre, se posicione. Se você já se arrependeu, há perdão para você. Se você resistir ao diabo, ele vai fugir de você. Romanos 8, 33, 34 diz: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Da mesma forma, irmãos, que o diabo é o acusador que está diante do Senhor dia e noite, tentando nos acusar. Nós também temos um advogado que está dia e noite intercedendo por nós. Você consegue se alegrar com essa verdade? Nós temos um advogado. Então nós caminhamos aqui para a nossa interação, algumas perguntas para fazer você refletir. Qual o valor do jejum e da oração contra os ataques de acusação do diabo? Você está vivendo debaixo de acusações? Está vivendo ainda debaixo de algumas coisas? Você tem armas para lutar.
Separe esse tempo, nós estamos ainda, findamos ontem a nossa semana de primícias, um tempo de oração, vamos iniciar em fevereiro, nós vamos falar mais sobre isso mais para o final do mês, nós vamos começar um tempo em fevereiro de jejum e oração coletivos com a igreja. São armas, irmãos, poderosas que nós precisamos ter. Nesse recomeço, separe um dia da sua semana, faça um propósito com Deus de leitura diária da Bíblia. Você já tem aí um devocional que você acompanha todas as manhãs. Você dedica 10, 15 minutos do seu dia, do seu início do seu dia, consagrando o seu dia a Deus. Você tem apetite pela palavra, você está em jejum, você tem armas, que são armas contra o inimigo das nossas almas. Se você não usá-las, você se torna derrotado. Qual é a diferença entre a tristeza que o Espírito Santo gera para a nossa correção e uma acusação que o diabo tem contra nós? Você consegue discernir qual é a tristeza? Se aquilo que você está sentindo é tristeza que o Espírito traz sobre você, você está pronto para mudar. O Senhor vai abrir portas. Eu profetizo que esse ano de 2021, Deus vai lhe dar escapes para que você saia da vida de pecado, para que você abandone processos que entristecem o coração de Deus, para que você tome posicionamento naquilo que você precisa para viver a vida abundante. Nesse recomeço, você não pode viver os mesmos processos que você viveu até aqui. É tempo de você viver coisas novas, é tempo de você estabelecer um novo tempo sobre a sua vida. Sabe, meu irmão, eu quero que nessa hora, se você sabe que o pecado que traz culpa, porque você quebrou a comunhão com Deus, porque você tomou decisões erradas e você precisa de força para reagir. Talvez a culpa é uma culpa digna, porque você realmente tem andado errado diante do Senhor. E nessa manhã eu quero te dizer que você não pode carregar essa culpa mais, porque Jesus tem oportunidade de uma nova vida para você. Tem coisas tremendas que Ele vai fazer. E eu quero orar por você nessa manhã. Eu espero que você tenha sido edificado, você tenha sido desafiado nessa manhã a parecer mais com Jesus, a ter mais dele em você, a se apropriar das promessas que Deus tem para com a sua vida. Arrependa-se da sua vida, da sua velha vida, desfrute da paternidade de Deus, esteja pronto, fortalecido para guerrear contra as acusações do maligno. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você nessa manhã, para que você viva tudo que Deus tem para você. Amém? Põe a mão sobre o seu coração nessa hora, nesse momento. Se coloque diante da presença do Senhor e eu quero orar junto com você para que você sinta agora a presença, a doce presença do Espírito Santo. Vamos orar? Pai de amor, nós queremos entregar, Senhor, essa manhã diante do Senhor. Pai, primeiro nós queremos nos colocar, Senhor, arrependidos. Se há processos na nossa vida que nós temos desagradado o Senhor, se temos andado em mentiras, Senhor, em prostituições, em decisões erradas, se há orgulho, se há, Senhor, a contaminação, Senhor, desse mundo, dos resquícios, Senhor, da nossa velha vida, se já falta no nosso coração temor, se já não conseguimos sentir a Tua presença, tantas coisas, já nem conseguimos ver o que há de errado em nós. Às vezes a gente se sente tão desanimado, a gente se sente triste, nós não conseguimos explicar o porquê. Às vezes é fruto, Senhor, da nossa vida longe da Tua presença, da nossa vida, Senhor, contrária aos projetos de Deus para nós. Ajuda-nos, derrama luz sobre as nossas trevas nessa manhã. Eu oro para que o Senhor visite a cada irmão e irmã que está acompanhando esse estudo. Senhor, o Senhor está nos dando uma oportunidade de recomeço, e nesse recomeço nós precisamos nos livrar de toda a culpa. O Senhor já levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades. O Senhor já pagou, o Senhor já rasgou na cara do inimigo o tratado de dívida que era contra nós, pagando com alto preço do Teu sangue derramado naquela cruz. E nós não podemos viver dessa maneira. O Senhor, meu Deus, tem chamado a Tua igreja para viver em liberdade. O Senhor está nos chamando, nos convidando nessa manhã a aumentar o nosso nível, a atmosfera espiritual da nossa casa, das nossas reuniões aqui na igreja, da nossa célula, do nosso relacionamento em família, com os nossos discípulos. Pai, o Senhor está nos chamando para um nível maior de intimidade com o Senhor, de aprimoramento da nossa caminhada cristã, de sermos equipados, meu Deus, com dons, com talentos que o Senhor quer nos entregar.
E para isso, Pai, não pode, Senhor, haver espaço para culpa no nosso coração. Por isso, nós nos arrependemos, pedimos perdão pelo nosso pecado. Pai, ajuda o teu povo agora a acertar, que esse ano de 2021 seja um ano para acertar. Seja um ano, Senhor, para nós decidirmos de uma vez por todas vivermos uma vida santa, uma vida dedicada ao Senhor. E se, meu Deus, já nos arrependemos, já temos consertado, mas assim mesmo o diabo tem usado, Senhor, de setas, de acusações, de situações para nos lembrar de onde saímos, daquilo que vivemos. Senhor, nós agora oramos para que o Senhor destrone Satanás, para que o Senhor cale a voz do inimigo, para que a graça do Senhor seja revelada ao nosso coração, que a graça de Deus, através, Senhor, daquilo que nós temos como oportunidade para viver, quando nós tomamos, meu Deus, do teu corpo e do teu sangue na Santa Ceia, quando nós temos comunhão com o Senhor nos cultos, quando nós temos acesso à palavra, quando nós te adoramos, os meios da graça que o Senhor tem para se manifestar, quando nós vemos isso, que tudo isso, Senhor, vá fazendo com que nós nos fortaleçamos, meu Deus, diante das acusações e vivamos, meu Deus, uma vida leve, uma vida sem pesos, uma vida sem fardos. Pai, eu oro agora para que o Senhor troque com essas pessoas o teu fardo que é leve, que é suave, tira o peso da acusação, dos pecados passados, das coisas erradas. Tira, meu Deus, em nome de Jesus, a voz do maligno nas mentes das pessoas, toda a tristeza, todo o mal que tem vindo no coração, todo o abatimento, todas as portas que nós mesmos fechamos por não nos achar dignos, merecedores. Pai, no nome de Jesus, desperta-nos, posiciona-nos, Deus, como filhos do Senhor, posiciona-nos, meu Deus, como herdeiros do teu trono, herdeiros, Deus, da herança eterna, Pai. Oh, Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos agora, visita, Senhor, traz, Senhor, agora alívio, traz, Senhor, agora o socorro, meu Deus, ministra uma unção nova sobre a vida dos meus irmãos e nós declaramos que não há espaço no nosso coração para culpa. Se pedimos perdão, recebemos do Senhor o perdão e caminhamos agora para uma nova vida em Cristo, para um novo tempo que o Senhor está nos chamando, para um tempo para vivermos tudo diante do Senhor. Nós assim, Senhor, entregamos essa manhã, esse tempo de ministração, de estudo, e te louvamos, Pai, porque o Senhor ainda vai falar conosco muito durante esse mês. Ajuda-nos a nos desvencilhar de toda a bagagem indevida, de todo pensamento indevido, de tudo aquilo que temos carregado inútil na nossa vida, nos faz viver uma vida completa, dedicada, uma vida plena diante da Tua presença. É assim, Senhor, que oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã, que o Senhor seja com você. Fico feliz que você ficou aqui conosco até o final e que Deus te abençoe. Hoje à noite, às 18 horas, nós temos o nosso culto de celebração e você não pode ficar fora do que Deus tem feito. Coisas extraordinárias. Hoje estará conosco a pastora Sara Rebouças. Vai ser a nossa última noite de ativação e você vai receber muito da parte de Deus. Que Deus te abençoe. Fique ligado em tudo que Deus ainda vai fazer nesse mês e nos meses que virão. E que Deus te abençoe de forma tremenda e sobrenatural. Um beijo no seu coração e até às 18 horas na igreja para a glória do Senhor.